Olá, tudo bem? Bom ter você com a gente. Começa agora a última análise da Gazeta do Povo. 50%. 50%. O Brasil será alvo de uma das tarifas mais pesadas já impostas pelo governo Trump contra outros países. Hoje, o presidente americano anunciou que a partir do dia 1º de agosto, todos os produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos serão tarifados em 50%. A medida foi anunciada em uma carta endereçada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ao justificar a imposição de tarifas tão pesadas, Trump deixou claro que os principais motivos não são necessariamente econômicos, mas políticos. Ele apontou como motivos diretos os ataques que ele chamou de insidiosos contra as eleições livres, os abusos do STF por meio de centenas de ordens de censura secreta e ilegal. Esse e outros temas você confere a partir de agora no Última Análise, que tem com a gente para participar desse papo o Francisco Scorsin aqui no estúdio. Tudo bem, Scorsin? Tava ruim, agora ficou pior, né, Todd? Mas estamos aí. Na medida do possível, né? Vamos ver o que vem aí. Olá, Marcília, André Marcília. Salve, Marcília. Tudo certo? Tudo bem, Tosi. Tudo bem, Scorsin, Deltan. Desculpem a minha voz rouca de locutor de AM da madrugada, mas... demora uns 3, 4 dias para recuperar, né, Marcília? É assim mesmo. Salve. Eu queria ficar com essa voz, né? Queria ficar com essa voz e passar a fazer a gente faz um programa na Gazeta da Madrugada, talvez, né? Com músicas românticas. Voz de locutor de rádio antigamente, né? Tudo bem, Deltan Dallagnol, como é que você está? Estou impactado, Tosi. Olá, Scorsin. Olá, Marcília. Eu queria pedir opinião, especialmente do pessoal que está aqui nos acompanhando, o que vocês acharam da voz rouca do Marcília, especialmente a mulherada. Tá parecendo mais o Richard Gere, todo charmosão? A gente está brincando bastante aqui para dar uma desanuviada no ambiente do país, né? Que o ambiente ficou pesado nas últimas horas e bem recentemente mesmo, com essa carta do presidente Donald Trump, dirigida ao Luiz Inácio Lula da Silva, presidente brasileiro, e com vários considerandos, várias introduções e contextualizações antes de vir a bordoada. A bordoada anunciada, como a gente disse, é de 50% de tarifa sobre todos os produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos a partir de 1º de agosto. Até lá vamos ver o que vai rolar por debaixo dessa ponte. Mas qual a melhor forma de a gente fazer, se não lendo então a carta, né? Apresentando essa carta e lendo e vendo os argumentos do Trump, discutindo esses argumentos, contextualizando para a nossa realidade aqui e talvez fazendo aquilo que o presidente Lula está fazendo agora. Parece que ele convocou uma reunião de emergência e está discutindo lá. De quem é a culpa disso? Tem culpados nessa história, deve ter muitos culpados aí, mas a gente vai debater todas as implicações dessa carta, o contexto e tentar compreender o que acontece fazendo isso, lendo primeiramente a carta. Está aí, começa ali, né, Sua Excelência, Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil, aquela cabeçalho tradicional, e aí vem. Conheci e tratei com o ex-presidente Jair Bolsonaro e o respeitei muito, assim como a maioria dos outros líderes de países. A forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional. Esse julgamento não deveria estar ocorrendo. É uma caça às bruxas que deveria acabar imediatamente. Essa é a primeira parte da carta do Trump. Por enquanto não fala de tarifa, né? Ele repisa um tema que ele já mandou 2 avisos nos últimos 2 dias como introdução dessa carta. E curioso que a carta do Trump parece que ela, diferente da carta para outros países, tem esse forte elemento político. O que dizer dessa abertura? Começo eu? Pode ser, assim. É curioso que o Trump é uma das coisas que caixa alta e ponto de exclamação em documento oficial é mau sinal, né? É mau sinal. A gente já está acostumado com o Alexandre de Moraes fazendo isso, decisão judicial, vem essa carta oficial do governo americano. Mas é evidente, né, que se você começa uma carta falando sobre uma questão como essa, tudo que vem depois tem de ser considerado, analisado e ponderado à luz desse fato. Esse é o fato mais importante. Ele começa a carta falando disso, né? Por mais que vai entrar na dimensão econômica de tarifas, etc. e tal,
A impressão que a carta passa é que, não havendo isso, talvez a forma de lidar com a questão econômica fosse completamente diferente. E talvez seja o ponto mais importante da carta seja essa abertura, porque a dimensão da dissonância cognitiva, vou colocar essa expressão aqui, no STF, na parte do governo, na parte de boa parte da imprensa, né, talvez seja a coisa que mais precise ser combatida hoje em dia. Porque todas as vezes que vem a acusação do que está sendo feito pelo STF, fingem-se de surdos. Não contestam, fingem que não está acontecendo nada daquilo. A gente vai chegar em outros pontos da carta que ele vai claramente dizer qual é o problema, e esse problema simplesmente é deixar de lado. Eu já fiz algum passeio por vários programas de redes de televisão da grande imprensa ou pelos grandes jornais, e é impressionante como se tenta, no mínimo, diminuir isso, mas principalmente sequer se toca nos pontos principais, né? Então, é claro que a hora que o Donald Trump abre a carta dele falando sobre a situação do presidente Jair Bolsonaro, esse é o ponto. Esse é o problema, né? Toda a discussão econômica, ela pode até acontecer, acredito que vai acontecer, e até segundo os economistas, até os Estados Unidos têm mais a perder do que o Brasil nesse momento. Mas o fato é que essa dimensão econômica ela é 10% do problema e das consequências que advirão se os Estados Unidos dobrarem mais a aposta, porque aqui nós estamos experimentando agora, ou pelo menos o governo, o STF está experimentando, o que é ter alguém com poder na caneta e sem medo de aplicar e meio que dane-se. Porque é o que o Alexandre de Moraes está fazendo com a Constituição, com o Brasil como um todo. É mais ou menos um teste de força. Se dobrar a aposta, vai apanhar mais ainda do que já está apanhando, né? Mas é claro que tudo vai acabar sendo um cálculo eleitoral, né? Quer dizer, o que o Trump está fazendo aqui não vai servir aos propósitos eleitorais de um governo que está disposto a jogar gasolina, jogar lenha na fogueira para poder conseguir uma eleição. No Canadá, o Donald Trump conseguiu fazer os conservadores perderem uma eleição atuando de uma maneira muito pesada com relação ao contexto daquele país. Lá, eu acho que saiu de graça, foi um ataque gratuito. No Brasil, o contexto é muito diferente, então não é tão simples assim o governo Lula, da noite para o dia, parecer que é nacionalista e que está defendendo a soberania nacional. Mas que corre o risco do Trump, ao dar essa cartada, dar ao governo algo que ele não tinha, que é algo para poder combater eleitoralmente, eu não sei e temo que essa seja a escolha do governo brasileiro, de fazer disso um trunfo eleitoral e dane-se o país. Curioso, não é, Marcília, que apenas horas depois de o governo brasileiro e mesmo os ministros do STF reiteradamente desdenharem dos alertas do Donald Trump, das mensagens dele de que está se cometendo uma grande injustiça no Brasil, essa perseguição ao Bolsonaro, essa caça às bruxas, abre a carta justamente repetindo a mensagem que ele tinha enviado anteriormente. Olha, vocês estão desdenhando, pois então leiam novamente. Pela terceira vez estou escrevendo isso. E agora, cumpra-se e veja o que vai acontecer. Esse desdém brasileiro não parece que provocou também uma reação tanto sanguínea do Trump? Esse é um bom ponto, sim, Tosi. Eu diria que nem é apenas um desdém. Eu chamo isso de negacionismo. Um negacionismo político tem acontecido dentro do governo e mesmo nos setores que estão hoje negociando ou que estavam negociando todas essas questões com o Trump. Então, nós estamos diante de uma espécie mesmo, estamos diante realmente de um negacionismo político. Estivemos diante disso durante esse tempo todo e agora o Trump falou, bom, então ok, se vocês vão ficar negando a realidade, se o governo brasileiro vai fingir que eu não estou falando nada, vai fingir que eu estou falando com as paredes, não é? Então, ok, está aqui a resposta. E eu acho que é isso que o Trump, em geral, faz com os países. Ele é um negociador, ele já sentou-se inclusive com o ditador norte-coreano, porque não sentaria conosco. Mas ele também não é alguém que vai simplesmente recuar quando não lhe ouvem. E é isso que estava sendo feito e está sendo feito dentro do Brasil. O STF está num bunker institucional, o governo brasileiro está num negacionismo político em relação a isso, fingindo que eles não têm que fazer nada, né? Hoje a própria Janja chamando jornalistas de vira-latas, quer dizer, o Brasil ele entrou nesse lugar. E diante desse lugar, é óbvio que não tem saída, não tem uma saída negocial. E aí a gente precisa agora, eu acho que a gente está numa encruzilhada, né? O que a gente vai fazer?
A gente vai recuar e vai entender que essa realidade está à nossa porta, ou nós vamos nos fechar por completo e falar assim, não, nós não queremos mesmo interferência, então vamos nos fechar como a Coreia do Norte fez, como a Venezuela fez, como Cuba fez. Eu acho que a gente está antecipando até uma questão que estava posta ou que estaria posta nas eleições do ano que vem. O que nós queremos para o nosso futuro, né? Agora, nós vamos ter de nos haver com essa realidade, porque economicamente isso prejudica o Brasil, e óbvio que o mercado, enfim, todos os setores econômicos vão cobrar uma resposta do Lula. E aí, a gente vai se fechar de uma vez, ou a gente vai sentar e levar a sério o que estão dizendo? E olha só, o que está sendo dito, sobretudo nesse início de carta, né? Fala-se do Bolsonaro, fala-se do bolsonarismo, fala-se a respeito do STF, e pode parecer que isso é uma mera questão política, que é porque o Trump é amigo do Bolsonaro ou disso daquilo, mas veja só, a falta de liberdade dentro de um país, o apoio do Brasil a ditaduras, o Brasil completamente desconectado do mínimo de civilidade no mundo, afeta os negócios. Um país sem liberdade de expressão é um país, óbvio, por consequência, sem liberdade econômica. Um país que se fecha dentro de si mesmo para as liberdades é um país que põe em risco toda a possibilidade de negociação econômica. Então a gente está aparentemente não falando de economia, nesse início de carta sobretudo, mas está falando de economia. É preciso que a gente entenda, sem liberdade não é economia. Hoje em dia, esse é um ponto pacífico. Então, essa insistência até mesmo com a questão do Bolsonaro é porque um país sem legitimar a possibilidade de alternância política, sem legitimar a possibilidade de que exista uma direita, sem a possibilidade de que exista legitimado dentro do país o bolsonarismo, bom, é um país que não leva a sério a sua política, é um país que se fecha politicamente, não tem liberdade política, um país que também se fecha em relação a questões como a do STF. É um país que não tem liberdade de expressão. Então, sem liberdade política, sem liberdade de expressão, não tem economia. Né? Então, sim, estamos falando de economia quando o Trump sim está falando de economia quando diz que dentro desse cenário em que o Bolsonaro é deslegitimado, o bolsonarismo é deslegitimado e o STF manda no país, não tem como, e não tem mesmo como você ser viável economicamente, dialogar com os países civilizados que estão levando a sério a sua política interna, as suas liberdades e até mesmo a sua economia por consequência. Quero saber do Deltan Dallagnol, como é que foi a tua reação, Deltan, ao receber o impacto da notícia e ao ler a carta. A gente vai ler outros trechos da carta, mas já com essa introdução. Bom, Tosi, a carta é muito, muito forte. Eu queria trazer um contexto anterior, dar um passo atrás. O Trump ele tinha anunciado um tarifaço no começo de abril e esse tarifaço atingiu mais de 180 países. Aí essa medida do Trump ela chegou a ser suspensa pela Justiça dos Estados Unidos, mas aí uma outra decisão retomou as cobranças e para a maior parte dos países a cobrança ficou aí em 10%. O Brasil estava com uma taxa de 10%, fora o aço e o alumínio. Aço e alumínio, o Trump estabeleceu de 25% e depois em junho dobrou para 50%. E depois a gente vai falar de impacto e já vai mostrar que isso gerou um grande impacto nesse mercado específico de aço e alumínio. E agora isso foi espalhado para toda a economia brasileira, para todas as exportações do Brasil para os Estados Unidos e sendo estabelecidas a partir de 1º de agosto em 50%. Ou seja, existia um tarifaço para o mundo inteiro, em geral os países receberam uma tarifa de 10%, o Brasil recebeu a mesma tarifa de 10%, só que aço e alumínio uma tarifa setorial diferenciada, e agora o Trump vem e desce essa tarifa de 50% a partir de 1º de agosto, o que tem um impacto aí na economia, sobre a qual a gente vai falar em seguida. Agora, para que eu queria chamar a atenção neste momento? Eu queria chamar a atenção para as 3 razões verdadeiras e uma falsa para a aplicação dessa tarifa de 50% por Donald Trump. A primeira razão verdadeira é essa que abriu a carta do Donald Trump ao presidente Lula, em que o Donald Trump fala dos abusos contra Bolsonaro que vem sendo praticados, uma perseguição política que ele chama de caça às bruxas. Vejam que o presidente Donald Trump, na carta, quando ele estabelece a tarifa, ele não coloca como uma razão disso a perseguição a Bolsonaro. Mas pelo abre da carta, ali está escancarado que isso sim foi uma razão da tarifa de 50%. Em seguida, Donald Trump fala de uma segunda razão, que é a censura.
fala da censura do ataque, tanto a liberdade de expressão nos Estados Unidos, de pessoas que moram nos Estados Unidos, e aí a gente poderia incluir, embora o presidente Donald Trump não mencione aí, o Alan dos Santos, o Paulo Figueiredo, o Rodrigo Constantino, e fala ainda da atuação do Brasil contra o ambiente digital, contra as big techs. E o Brasil, de fato, ele chegou a suspender o X por um bom tempo, multou o X em altos valores, expulsou a Rumble do Brasil, impediu que ela se instalasse aqui. Então, essa censura é uma razão declarada. Então, a gente tem uma primeira razão explícita na carta, mas não declarada como razão, que é a perseguição ao Bolsonaro. Em seguida, tem a censura mencionada na carta. E aí, tem um motivo falso alegado. As tarifas brasileiras, mas que não é um motivo, a gente vai poder aprofundar isso aqui também. As tarifas brasileiras, em comparação às dos Estados Unidos, e considerando o fluxo de exportação e importação, os Estados Unidos eles levam vantagem no comércio exterior, no comércio internacional com o Brasil. Os Estados Unidos têm um superávit na relação ao longo dos anos com o Brasil, depois eu quero detalhar isso melhor num comentário futuro. Agora, então esse motivo, esse terceiro motivo, dizendo existe um prejuízo para o Brasil, hoje vai ver isso também, esse motivo aí não se sustenta. Vamos aprofundar isso em seguida, tá? Agora eu só estou fazendo aqui uma breve análise, um voo de condor por cima. E aí tem uma outra razão, uma quarta razão, que é uma razão que não está mencionada na carta, é uma razão oculta, mas que é uma razão que claramente existe aí. Qual é a razão também para essa tarifa de 50%? É a atuação do Brasil à frente dos BRICS, nessa última cúpula, que foi uma atuação marcada por um anti-americanismo. Por que anti-americanismo? Porque o Lula ele se colocou aí e colocou os BRICS como um polo oposto aos Estados Unidos, à medida em que criticou o ataque preventivo que pode nos proteger aí de uma ameaça nuclear global, um ataque preventivo ao Irã, chamou o que o Israel está fazendo de genocídio na faixa de Gaza. O Lula ainda, ele falou do fortalecimento de moedas locais em oposição ao dólar, que é uma questão aí de honra para o Trump. Ele sempre ameaçou o BRICS, que o BRICS não desenvolvesse uma moeda própria em paralelo ao dólar, com o objetivo de enfraquecer o dólar. Então o Lula colocou os BRICS aí em rota de colisão muito consistente com os Estados Unidos. E o Trump vem e reage a tudo isso. Agora, a falta de aviso não foi. Depois eu quero fazer um histórico agora dos movimentos do Brasil e dos Estados Unidos desde janeiro. Acho que vale a pena a gente fazer isso em seguida, não vou falar aqui agora para não me estender, mas vale a pena a gente fazer um histórico disso e dizer que por falta de aviso não foi. Desde janeiro, o Trump avisa que poderia aplicar tarifas sobre o Brasil por conta da perseguição ao Bolsonaro e por conta dessas atuações aí do presidente Lula, que são bastante agressivas na sua diplomacia em relação aos Estados Unidos. Bom, a gente já viu no cabeçalho ali na introdução da carta, então, um reforço que foi do recado que vinha sendo insistentemente dado por Trump nos últimos dias. A condenação do que ele chamou de ataque de caça às bruxas, perseguição ao ex-presidente Bolsonaro. Nós vamos seguir com a parte da carta que vem logo em seguida. Em parte devido, ou seja, ele já justifica ali, vou dizer agora o porquê ele está tomando essas medidas. Então, em parte devido aos ataques insidiosos do Brasil contra eleições livres e a violação fundamental da liberdade de expressão dos americanos, como demonstrado recentemente pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil, que emitiu centenas de ordens de censura secretas e ilegais a plataformas de mídia social dos Estados Unidos, ameaçando-as com multas de milhões de dólares e expulsão do mercado de mídia social brasileiro. A partir de 1º de agosto de 2025, cobraremos no Brasil uma tarifa de 50% sobre todas e quaisquer exportações brasileiras enviadas para os Estados Unidos, separada de todas as tarifas setoriais existentes. Mercadorias transbordadas para tentar evitar essa tarifa de 50% estarão sujeitas a essa tarifa mais alta. Novamente, ele faz um preâmbulo ali e aponta o dedo, fala assim, ó, vou justificar por que estou tomando essa medida. Em parte devido a isso. E aí, Scorsin, ele elencou esses itens aí que envolvem diretamente ações do Supremo Tribunal Federal, ações do ministro Alexandre de Moraes, que curiosamente, você colocou isso no seu primeiro comentário, elas não são muito debatidas pela mídia aqui. Quantas vezes a gente tem ouvido os advogados de Trump, próprio da Rumble, dizer assim, ó, ele tem emitido ordens secretas, ordens ilegais para nós, isso não existe, não pode acontecer,
Mas esse debate não existe na mídia brasileira. É como se fizéssemos, não nós aqui da Gazeta, mas a mídia em geral, ouvidos moucos, né? Faz de conta que não é com a gente. Essa história de fazer de conta que não é com a gente não colou, né? Porque agora veio essa pancada aí, não tem mais como desdenhar ou ignorar. É o negacionismo, né, que o Marcília fala, e tem método, né? Não é uma coisa inconsciente. Eu estava até... que as coisas estão acontecendo, né? Então eu já vi vários comentaristas em outras emissoras, né, em outros programas, e isso é um ataque à soberania, não pode se meter nas coisas do judiciário, e é sempre assim, né? Você ignora o que está sendo dito e vai para o negócio, não pode falar, não pode fazer nada, etc, etc. O que eu acho que aqui a gente já tem, acho que dezenas de programas do Última Análise, fora todos os outros programas da Gazeta, onde a gente já cansou até, né, de bater, chover sempre sobre o mesmo molhado que são essas atitudes, essas decisões do Alexandre de Moraes, que aliás tem mais uma nova, né, que talvez a gente comente mais tarde aí, da aplicação de multa para um canal do YouTube por estar entrevistando o Alan dos Santos. Mas o que eu acho importante de contextualizar isso da carta é o seguinte, me parece que confundir esse aumento das tarifas com as tarifas que o Trump vem estabelecendo, que o Deltan fez todo o apanhado histórico lá desde abril, eu acho que são coisas diferentes. Eu acho que essa situação brasileira ela não é a mesma dos outros países. Porque em todos os outros países, o Trump sempre fala que é com relação à dimensão de econômica, de reciprocidade, etc, etc. No caso brasileiro, ele não fala disso. Ele claramente diz ali, estou estabelecendo tarifas de 50% por causa do STF e daquilo da perseguição judicial que está sendo feita ao Bolsonaro. Portanto, não é uma elevação de tarifa, é uma sanção. O Trump está punindo o Brasil por conta dessa perseguição. É coisa completamente diferente. Não é uma questão econômica pura e simples. Tanto que a questão econômica pura e simples, ele deixa ali a parte das tarifas setoriais. Quer dizer, se resolvermos a situação do Bolsonaro, de certa maneira, esses 50% caem. E as demais tarifas vão continuar valendo como estavam valendo ali antes. O fato de depois disso, ele daí sim entrar na dimensão comercial, que os Estados Unidos está perdendo, etc e tal, aí a gente pode entrar dentro daquela estratégia do Trump, que eu não sei se funciona, que é aquela de tentar usar pela economia para se conseguir uma série de outras questões, né? Usar a economia como uma moeda de troca ou como uma forma às vezes até de chantagem mesmo, para se conseguir outros benefícios. Mas o caso brasileiro não é esse. Não é esse. E pelo que eu vejo dos comentários, vai-se muito para analisar, mas veja bem, o que o Brasil exporta, o que os Estados Unidos importa, blá, blá, blá. Sinceramente, nada disso importa de fato. Né? Porque o que está se tratando aqui é de uma sanção. É um negócio muito mais grave. É um negócio que a diplomacia brasileira, como é que vai lidar com isso? Você vai sentar lá e vai fingir assim, o senhor não pode, isso nós não vamos conversar. Eu falei, não, mas eu só estou fazendo isso por causa disso. Quer dizer, qual é a saída? É dobrar a aposta? Quer dizer, é nos transformar, então, já estou vendo o discurso eleitoral, né? O Brasil não prospera por causa do embargo americano. Né? Vai ser a desculpa lá por que Cuba é pobre. Né? Já dá para prever para onde as coisas vão. Então eu acho que nesse ponto da carta não se pode fugir disso. Nós não estamos discutindo economia. Nós não estamos discutindo a relação comercial Brasil e Estados Unidos. Nós estamos falando de uma sanção dos Estados Unidos ao governo brasileiro como um todo por conta de uma perseguição judicial que é profundamente antidemocrática, né? Embora eles usem essa justificativa. O negacionismo vai ter que se justificar agora. Não me parece que seja possível o governo brasileiro fazer uma defesa sem justificar como é que pode uma ação ilegal, secreta, do Alexandre de Moraes ser aceitável. Porque até agora, a grande imprensa no Brasil, ninguém entra nesse termo. E os poucos órgãos de imprensa de fora, quando falam, não conseguem negar o tamanho do problema, né? Foi o New York Times, foi a Economist, né, se eu não me engano, o Financial Times, que também fez alguma coisa. Quanto mais você colocar na luz, mais inviável fica você sustentar o que o Brasil está fazendo. Pois é. Agora eu pergunto para o Marcília, para o Deltan, adianta o governo brasileiro reagir com bravatas e dizer que o Trump é um ditador, está abusando dos seus poderes, está achando que pode mandar em todos os países, que está ferindo a soberania nacional? Ou nós vamos ter que entrar realmente no mérito do que ele colocou ali, devido em parte a isso? E aí, Marcília, ele falou muito da liberdade de expressão e das perseguições judiciais de uma pessoa, de alguém que tem um CPF, que é o ministro Alexandre de Moraes. Tosi, se a gente quiser fechar o país, eu acho que essa é a narrativa correta.
Aliás, eu vi já um artigo do Globo, se não me engano, dizendo isso. Olha, isso é uma oportunidade agora para que o governo faça a narrativa, todo o Brasil se una em torno do Lula. Bom, se é isso, se a gente quer fechar o país, tá certo, é uma boa análise. Essa é a narrativa correta. Então, assim, olha, o invasor estrangeiro, né, está ferindo aqui a nossa soberania, e nós não vamos permitir, né? É aquela fala do Maduro, vão parar de usar o WhatsApp, estão nos observando. Se você quiser fechar o país, porque aí para os seus pode ser que funcione, mas para os outros isso fica sendo uma bobagem, uma bravata, algo absolutamente impossível de se cogitar se você pretende negociar com alguém. Ninguém chega para o outro e fala assim, você é um idiota, e depois senta na mesa. Bom, então assim, a gente vai ter que reconhecer, eles são os idiotas ou nós somos? Ou nós fomos? Ou nós estamos sendo? Em algum momento, isso vai ter que estar na mesa. O que a gente vai fazer com isso? Mostra que tipo de coisa a gente quer para o Brasil. A gente, que eu digo, governo. Então, eu acho que o próximo passo é esse, porque quando o Scorsin mencionou, né, o embargo de Cuba, ele justifica a pobreza, ele justifica para quem? Quem acredita nisso? Quem acredita que o problema de Cuba não é Fidel Castro ter passado 70 anos dentro do país metralhando as pessoas no muro? Você entendeu? Quer dizer, impedindo as pessoas de falar e de empreender dentro do país. Se você quiser fazer essa narrativa, ótimo, mas essa narrativa ela vai colar para os seus. E dentro de um espectro de que aqueles que são dissidentes vão para o paredão. Seja o paredão de inquérito, seja o paredão real, né? Então, onde que nós queremos chegar ou o que nós queremos fazer com essa situação, é por isso que eu disse até no meu primeiro comentário, nós vamos ter uma encruzilhada agora, estamos diante de uma encruzilhada que vai ter de antecipar uma questão que a gente ia responder nas eleições. O que a gente quer para o Brasil? A gente teria ali a possibilidade de colocar uma direita e a direita refazer o país. Mas agora esse governo vai ter que fazer essa escolha antes da eleição. Antes mesmo da eleição, esse governo vai ter que dizer, e aí, a gente dobra a aposta, a gente vai até o fim ou não? Porque se for para dobrar, a gente vai fechar mesmo o país. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Porque como é que viabiliza? Se essa tarifa ou essa sanção, como bem disse o Scorsin, não interessa, bom, outras virão. E quantas mais virão? Bom, aí a gente não consegue mais negociar. E aí só consegue se manter as pessoas quietas, impedindo-as de sair às ruas, impedindo o Congresso de existir, impedindo a imprensa, ainda que a parte da imprensa que se mantém independente, como por exemplo a Gazeta do Povo, vão manter sob algum tipo de rédea curta. Daqui a pouco tem alguém aí no estúdio nos dizendo que a gente pode falar ou não. Então, como havia quando a censura foi imposta no Brasil. Então a gente precisa entender qual vai ser a escolha. Essa encruzilhada está agora diante do governo. Eu tenho receio dessa tal reunião de emergência, porque só tem pessoas incapazes de entender esse cenário lá dentro dessa reunião de emergência nesse momento. Eu não tenho a menor sombra de dúvida. Então a gente vai ter que entender agora que a pressão vai ter de ser feita pelo empresariado, a pressão vai ter de ser feita por setores do agro que são prejudicados por essas sanções. A pressão agora, as pessoas vão ter de ser mais explícitas nesse momento e cobrar que o governo não tome essa postura de fechar, porque é isso, ou faz um discurso de nós somos violentados pelo inimigo, né? Os inimigos do povo que eles estavam querendo dizer que era o Congresso, agora terá de ser o Yankee, ou a gente vai ter que sentar com eles e falar sério, falar assim, peraí, então beleza, a gente abre mão de alguma coisa, não dá para seguir assim, ok, beleza. E olha, e uma outra questão que eu também coloquei no meu primeiro comentário, e quero aprofundar rapidamente aqui, é uma ingenuidade tremenda, se nós entendermos, nós governo, entendemos essa carta como um manifesto pró-Bolsonaro. Não é um manifesto pró-Bolsonaro. É um aviso de que nós estamos fechando o nosso país para liberdades, inclusive econômicas. Quando a gente se alia ao pior,
Quando a gente faz negócio com China, Putin, não sei o que mais, Irã e essas coisas todas, bom, nós estamos fazendo uma escolha também econômica. E é uma escolha que tem na raiz o impedimento do Bolsonaro. O Bolsonaro não poder voltar ao poder é uma forma de dizer: nós vamos seguir com esse tipo de política, nós vamos seguir com esse tipo de escolha econômica. Vocês entendem? O Bolsonaro aqui é um ponto de partida para algo maior, que é: vocês estão fechando aí a sua economia, vocês estão fechando a sua política, estão impedindo que nós, Estados Unidos, dialoguemos com vocês. É isso, está escrito na carta, aliás, um trecho que a gente vai ver adiante. Então, me parece que esse é o ponto. Essa encruzilhada agora vai ter de ser resolvida por todos nós. Será muito ruim se essa reunião de emergência sair hoje de lá alguma frase de efeito dessas castrenses. Pois olha, antes de eu ouvir o Dallagnol, deixa eu só citar aqui, Dallagnol, a enquete nossa. Na nossa enquete, enquanto acontece o programa, a pergunta é: na sua opinião, o que acontecerá após a tarifa de 50% de Trump ao Brasil? E 55% do pessoal acha que o governo vai culpar o Bolsonaro. Como disse o Marcília, vão querer reduzir as coisas em torno da figura do Bolsonaro, como se não tivesse acontecendo mais nada, fosse só algo personalista entre o Trump querendo defender o seu amigo e nada mais estivesse nesse tabuleiro. Esse é um alerta importante que o Marcília faz, né, Deltan? Vão querer reduzir provavelmente a pessoa do Bolsonaro, mas os pontos que o Trump levanta na carta são muito sérios, muito graves, para que passem batido de novo do debate nacional. Sim, Tosi, a questão que o Marcília deixou no final do comentário dele é muito importante. A questão é o que o Lula vai fazer, como é que ele vai reagir. Será que ele não vai piorar esse cenário que já está muito ruim? E para a gente entender isso, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo. Eu acho que merece uma volta no tempo para a gente relembrar e ter presente o que aconteceu até aqui, para a gente fazer aqui uma análise do como o Lula pode reagir nesse momento. Em janeiro, saiu uma matéria no Wall Street Journal que disse que se a perseguição a Bolsonaro continuasse, Trump poderia punir o Brasil com tarifas. Essa matéria está lá. Pessoas próximas a Trump mandaram esse recado explícito por meio do Wall Street Journal, um jornal respeitadíssimo não só nos Estados Unidos e no mundo, dizendo que se a perseguição a Bolsonaro continuasse, ele poderia punir o Brasil com tarifas. E mais, ele disse que a pior forma possível do Lula começar o governo dele, a relação dele com os Estados Unidos, Brasil e Estados Unidos, era impedindo Bolsonaro de ir à posse de Donald Trump nos Estados Unidos. E aí, o que aconteceu? O STF impediu o Bolsonaro de ir aos Estados Unidos. E isso, gente, fez com que as relações aí diplomáticas já começassem, não de mal a pior, já começassem piores, péssimas. Já foi um péssimo começo. Aí, em janeiro ainda, o Trump declarou que os Estados Unidos não precisavam do Brasil. Ele disse que o Brasil, assim como a América Latina, precisam mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos precisam do Brasil e da América Latina. Deixando uma declaração aí muito clara no sentido de que, olha, se eu precisar fazer alguma coisa, eu vou fazer. E é uma declaração que foi analisada por várias pessoas como verdadeira. Economicamente, o Brasil precisa mais dos Estados Unidos do que o contrário. Aí, em fevereiro, o Lula atacou os Estados Unidos em um discurso de forma muito firme, dizendo que os Estados Unidos querem se arrogar a função de xerife do mundo. Lula estava lá num palanque, chamou Trump de esse cidadão aí, só faltou chamar de moleque. E disse ainda que os Estados Unidos perseguem o Alexandre de Moraes. Em fevereiro ainda, o presidente Lula afirmou que se os Estados Unidos taxarem o Brasil, vai haver reciprocidade, que é uma fala de fevereiro, mas é muito relevante para esse momento atual. Vou repetir, presta atenção. Lula disse que se os Estados Unidos taxassem o Brasil, ele aplicaria reciprocidade, ou seja, ele aplicaria o mesmo tipo de tarifa, a mesma taxação para a importação de produtos dos Estados Unidos. Ou seja, brasileiro, se isso for verdade, prepare o seu bolso, porque a gente depende muito dos Estados Unidos. Aí, em maio, Lula ameaçou Trump, dizendo que as punições dos Estados Unidos ao Moraes são um ataque à soberania do Brasil e queria retalhar Trump. Ele daria respostas a Trump se o Trump punisse o Moraes. Gente, olhe esse show de antidiplomacia tupiniquim. Aí a gente teve a reunião dos BRICS.
E nela, Lula e os países membros ali, eles exercitaram todo o anti-americanismo do Irã, de Lula, não do Brasil, mas de Lula, da Rússia. E junto com esses países, que são na maioria ditaduras, Lula fez uma série de provocações a Trump, como eu mencionei antes, criticando os ataques ao Irã, criticando o ataque da Ucrânia à Rússia, mas não o contrário, como se a guerra lá fosse unilateral. E Lula era o anfitrião. Ele liderou o encontro, ele deu os encaminhamentos finais que valorizaram, inclusive, a possibilidade de se fortalecerem moedas locais contra o dólar. Uma grande provocação a Donald Trump. Aí no próprio domingo à noite, agora, o Trump anunciou uma tarifa adicional de 10% para países que se alinhassem às políticas anti-americanas do BRICS. Sem dar mais detalhes, mas já deixou o recado que ele não tinha gostado dessa história e que ele estava preocupado com outros países se alinharem aos BRICS. Aí o que Trump fez em seguida foi muito forte. Foi essa manifestação que a gente comentou essa semana inteira em defesa do Bolsonaro, dizendo que ele acompanhava de perto a perseguição contra o Bolsonaro e a direita e os familiares do Bolsonaro, dizendo deixem o Bolsonaro em paz, como que dando aí uma última chance de as coisas se endireitarem aqui no Brasil. E aí Lula mais uma vez reagiu, dizendo que o Brasil não aceita interferência de quem quer que seja. Quando o próprio Lula tinha feito interferência na Argentina, indo lá abraçar a Cristina Kirchner. Olha, se a interferência o que o Trump fez em relação ao Brasil, é muito pior o que o Lula fez indo lá abraçar a Cristina Kirchner na Argentina e segurando plaquinha. Libertem Cristina Libere, né? E é muito pior também o que o Lula fez, mandando um avião entrar no Peru e tirar de lá, suprimir de lá, a Nadine Heredia, que devia ser punida por corrupção, condenada. Então, a gente vê aí uma série de provocações de Lula ao Trump e Lula criticando Trump naquilo que ele mesmo, Lula, faz de modo incoerente e contraditório. Ou seja, uma atuação antidiplomática de Lula em relação aos Estados Unidos. Lula plantou o que o Brasil vai colher agora, essas tarifas. Alexandre de Moraes plantou por meio da perseguição a Bolsonaro e à direita no Brasil, e Lula vai colher uma tempestade cujo vento ele plantou. Lula plantou essa tempestade ao atuar na sua diplomacia de forma antidiplomática, atacando os Estados Unidos vez e vez de novo. Aí, como resultado dessa estratégia genial do Lula e como resultado da perseguição contra Bolsonaro, a gente viu hoje a embaixada americana endossando as declarações do Trump, afirmando que a perseguição contra Bolsonaro é vergonhosa, e aí o Trump pessoalmente anunciou as tarifas. Não tinha anunciado ainda o valor, mas anunciou as tarifas. Pouco tempo depois, questão de 1 a 2 horas depois, veio o valor das tarifas de modo surpreendente. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa tarifa aplicada por Trump é inédita no mundo. Em todos os outros casos que o Trump tarifou, foi um caso de tarifa por questão de balança comercial, por questão de protecionismo que os outros países colocam em relação às suas mercadorias, produtos. Em todos os outros casos, teve uma justificativa econômica legítima. Mas no caso brasileiro, não existe uma justificativa econômica legítima. É uma punição, é uma sanção e é algo inédito em relação a tudo que o Trump fez em relação a qualquer outro país do mundo. Mesmo a defesa que o Trump fez do Bolsonaro é algo inédito. Existiram algumas defesas anteriores, como o do Trump em relação ao Benjamin Netanyahu, aplicando punições para o Tribunal Penal Internacional, para os 4 juízes, para o promotor-chefe, mas com o grau de pessoalização e com uma punição a toda uma nação, a todo um país, é algo inédito. Nunca aconteceu nada parecido. O Brasil está despontando como o primeiro caso inovador, mas inovador para ruim. E os culpados disso e de todo o sofrimento, de todo o prejuízo econômico que advirá de tudo isso, os culpados são 2. Os nomes deles são Alexandre de Moraes e Luiz Inácio Lula da Silva. E a questão que se coloca agora é, o que Lula vai fazer? Ele vai piorar esse cenário? Ele vai seguir na sua atuação antidiplomática? Ele vai cumprir a sua ameaça de reciprocidade de fevereiro? O Trump já disse que o que o Lula fizer, ele vai fazer em dobro aí praticamente. Se o Lula aumentar os impostos, o Trump vai aumentar e vai manter a diferença de 50% em favor dos Estados Unidos. E se houver uma escalada, quem que tem mais a perder na relação comercial entre Brasil e Estados Unidos? Quando os Estados Unidos são o segundo país para os quais o Brasil mais exporta. E quando os Estados Unidos tem o Brasil como 16º país dos quais eles mais importam. Ou seja,
nessa relação, quem sai perdendo, evidentemente, é o Brasil. Os números estão a favor dos Estados Unidos. E aí, Lula vai nos atirar em rumo ao precipício? Pois é, o Scorsin está dando uma olhada aí também no noticiário, né, como está repercutindo em outros veículos aí, e parece que os ministros do Lula, também os deputados do PT, já estão vendo ganhos, dividendos políticos nessa briga? Sim, a bancada governista já foi pedindo a aplicação da lei de reciprocidade, que já tem uma lei que autoriza o governo a aplicar tarifas de reciprocidade sem precisar passar pelo Congresso. E já está toda a turma ali, PT, PSOL, toda a turma ali já pedindo isso de maneira enfática, vamos dizer assim. Vai virar debate eleitoral para eles. E o Moraes podia também já se manifestar e dar 24 horas para o Trump se justificar a respeito da carta, né? Eu acho que e a AGU mandar a Polícia Federal, o combo, né? Podia a AGU mandar a Polícia Federal investigar, o Moraes podia já dar 24 horas e colocar o Trump no inquérito das milícias digitais, e o Lindenberg e o PSOL, né, podiam fazer já um pedido aí de inconstitucionalidade dessa carta, alguma coisa do gênero, quem sabe. O Moraes não quer fazer com que as nossas decisões incidam lá nos Estados Unidos, então ele pode declarar inconstitucional essa tarifa e mandar executar lá nos Estados Unidos. Olha só. Agora, imagina em que mundo vive esse pessoal, né? Estou vendo aqui a repercussão, que os ministros de Lula veem possível retaliação dos Estados Unidos e dividendo políticos ao petista, ao presidente Lula. E que a ofensiva do Trump estaria criando sérios problemas para a direita. Como as pessoas colocam um filtro, né, nas coisas e insistem em chegar sempre sob aquele filtro. E eu lembro aqui que, momentos antes do presidente Trump anunciar hoje o tarifaço de 50% contra o Brasil, o novo presidente do PT, o Edinho Silva, estava dando uma entrevista em que ele afirmou assim que o Trump é o maior fascista do século XXI. Então, quem sabe o Edinho Silva entra também no grupo que vai tentar negociar com o governo americano nesse nível de discurso. O Tosi, o Edinho do PT, né? O presidente, novo presidente, né? É isso? Esse. É uma coisa que eu fico sempre com muita curiosidade. Por que todo mundo do PT não tem nome, né? Sempre Edinho, Vicentinho, ou o apelido é Lula. As pessoas não têm nome, né? Será que é para dificultar a identificação? Olha, eu conheci também um lugar aí que eles tinham muitos apelidos. Chamava Lista do Odebrecht. Estava cheio deles lá, viu, Marcília? Bem observado. Bem criativos, né? Bem criativos. Muito bem observado. Vamos seguir com a carta do Trump, porque tem mais. Ele diz assim, ó, além disso, agora ele vai entrar no aspecto econômico. Tivemos anos para discutir nosso relacionamento comercial com o Brasil e concluímos que precisamos nos afastar da longa e muito injusta relação comercial gerada pelas tarifas e barreiras tarifárias e não tarifárias do Brasil. Nosso relacionamento, infelizmente, tem estado longe de ser recíproco. Por favor, entenda que os 50% são muito menos do que seria necessário para termos igualdade de condições em nosso comércio com seu país. E é necessário ter isso para corrigir as graves injustiças do sistema atual. Como o senhor sabe, não haverá tarifa se o Brasil ou empresas dentro do seu país decidirem construir ou fabricar produtos dentro dos Estados Unidos. E, de fato, faremos tudo possível para aprovar rapidamente, de forma profissional e rotineira, em outras palavras, em questão de semanas. Se por qualquer razão o senhor decidir aumentar suas tarifas, qualquer que seja o valor escolhido, ele será adicionado aos 50% que cobraremos. Por favor, entenda que essas tarifas são necessárias para corrigir os muitos anos de tarifas e barreiras tarifárias e não tarifárias do Brasil que causaram esses déficits comerciais insustentáveis contra os Estados Unidos. Esse déficit é uma grande ameaça à nossa economia e, de fato, à nossa segurança nacional. Ali a gente percebe até um tom jocoso do Trump, né? Quando ele fala assim que, veja, a gente pode rever isso, é só virem fabricar aqui nos Estados Unidos. A abertura que ele deu é essa, manda suas empresas fabricarem aqui, né? Porque não colocou assim, olha, se vocês revirem algumas posições, a gente baixa a tarifa. Não, a saída para vocês pode ser, quem sabe, vir produzir aqui nos Estados Unidos. Em outras palavras, porque a gente não precisa de vocês. Esse é o problema, um problema econômico chave, né?
Os americanos, o peso do Brasil nas relações comerciais com os Estados Unidos, setorialmente, num outro lugar, pode ser estratégico, mas como um todo, é mínimo. Já o peso americano na nossa economia, aí é algo que pode causar um furacão para o nosso lado, né? O que vem aí agora? Nessa parte da carta, o complicado é que ele alega o déficit, mas você não sabe exatamente do que exatamente ele está falando, né? Qual é a grande injustiça, qual seria uma eventual solução, ele aplica os 50% sem ter qualquer tipo de... que a gente tenha algum tipo de fundamento, né? Quando você vai, né, verifica aí as análises, o déficit não seria tanto assim. A parte econômica, não é, Scorsin? A parte econômica está menos fundamentada do que a parte política. Porque ela não interessa, não é? de fato. Ela não interessa de fato. Todos os analistas estavam falando, quando o Trump fez as tarifas da parte econômica, os próprios negociadores brasileiros dizem assim, tá tudo bem porque no Brasil não está no radar, porque eles sabem que eles não estão perdendo muita coisa conosco aqui. O nosso comércio não tem essa importância toda para eles lá. Quando vem agora esse 50%, aí muda completamente o jogo, bagunça tudo, mas que não tem a ver com a parte econômica. Essa parte toda, aqui no Brasil, rotineiro, para mim assim, é tudo assim, ó, essa é a carta que eu estou colocando aqui para a gente negociar o que eu falei antes. Se você tratar do que eu falei antes, tudo isso aqui a gente pode rever até com uma certa facilidade. É o que me parece quando você lê uma carta como essa. Porque do jeito como está, é assim, do que ele está falando? Né? Exatamente o quanto que é esse déficit, em qual setor. Vamos então conversar tarifa por tarifa, etc. e tal, e acho que esse tem que ser o papel do governo brasileiro nesse momento, uma resposta, né, com relação a isso. Assim, não há esse déficit, precisamos entender do que se está tratando, estamos à disposição para conversar e negociar a respeito disso. Acontece que não dá para fazer isso ignorando a razão pela qual ele está aplicando a sanção tarifária. Então, o governo brasileiro está no mato sem cachorro no seguinte sentido. Se ele quiser realmente negociar com os Estados Unidos, ele vai ter que encarar aquilo que ele está fingindo que não está acontecendo. E se ele não quiser lidar com isso, ele vai ter que apelar completamente para a bravata, vai ter que partir completamente para um discurso eleitoreiro, botando tudo na conta do Trump e do Bolsonaro como se fosse uma coisa só. Né? E quero dizer uma coisa, não é inverossímil que isso colhe. Não é inverossímil. Não é verossímil que o Brasil veja bem, se não houver uma reação dos setores produtivos, principalmente os mais impactados, como é o agro, como é a indústria de aço, né, dentre outros, né, pressionando o governo brasileiro para dizer, não vai rolar, nós não vamos comprar com vocês essa briga desse tamanho. Né, não vai rolar, porque o governo brasileiro tem absoluta certeza que eles estão em festa. Assim, vamos começar a fazer negócio cada vez maior com a China, dane-se os Estados Unidos. Eles acham que tem capital para aguentar o tranco. Quem não tem é o povo e o próprio setor produtivo. Se esse setor produtivo não se mexer e deixar que a coisa vá do jeito que está indo, aí não sei como estaremos na eleição no ano que vem. Eu fico pensando o que está passando nesse momento na cabeça de venezuelanos que estão abrigados aqui no Brasil. Eles devem estar pensando assim, não é possível, a gente já viu esse filme lá, daqui a pouco o Nicolás Maduro vai mandar uns discursos pro Lula, ele vai falar contra todo o imperialismo dos Estados Unidos. Devia ter ido para a Argentina. Tosi, você sabe que você me lembrou agora um fato que eu havia me esquecido, acho que eu nunca mencionei, mas devia até. Mas há umas 2 semanas eu estava aqui na rua passeando com o meu cachorro, como sempre eu faço, e um rapaz um senhor já chegou perto de mim, falou, Marcília, você é o Marcília? Eu falei, sou. E ele veio falar com um sotaque e tal, e ele falou, olha, eu gosto de você e tal, não sei o que, aquela coisa que a gente ouve e gosta e fica feliz, mas ele veio dizer, olha, eu sou venezuelano, e eu tô aqui, ele estava, sei lá, 20 anos, uma coisa assim, ele falou, eu assisti tudo que está acontecendo aqui no Brasil, lá na Venezuela. Absolutamente tudo. Parece um déjà vu mesmo. É uma reconstrução exatamente dos mesmos passos. Uma dobra de aposta, etc. Ele dizendo para mim isso com angústia. A gente via que ele estava angustiado, porque é como se ele estivesse assistindo a um filme ruim de novo. E a gente aqui não, porque é a primeira vez que a gente está assistindo a um filme ruim, né? Então a gente fica ainda com a expectativa de que o final se resolva, e ele já sabia o final. Então, a gente é uma questão mesmo, eu não tenho dúvida, o Scorsin estava levantando essa bola, veja,
O governo brasileiro, ele realmente está no mato sem cachorro. Qual é a chance? Vamos lá, vai. Qual é a chance do Lula sentar na mesa e falar, tá bom, vai, eu vou fazer com que o Moraes volte atrás. Gente, o Moraes manda no Lula. Qual é a chance do Lula ter algum tipo de incidência política? O Lula não tem incidência política nem dentro do governo dele. Ele não consegue manter os quadros de Estado dele. Os ministros vão embora porque não querem ficar no governo. Imagina se ele tem, não é nem coragem, mas é mesmo capacidade política de chegar e peitar o STF e falar assim, olha, meus caros, é o seguinte, esse troço aqui vai me derrubar. E eu preciso de que alguma coisa seja feita. E se não for feita... E aí o que o STF vai falar? Vai falar, então o problema é seu. Que você então caia. Porque a gente, STF, não tá nem aí para você, Lula. Porque sai você, entra outro, a gente fica. A gente fica. E esse é o grande ponto. Então, assim, o Lula não tem nem moral, porque ele está indo embora de um governo e o STF está ficando para sempre dentro do governo deles. Então, o Lula não tem capacidade e condições de chegar e falar para o STF, ó, vocês recuam um pouco porque eu preciso sentar ali com os caras e entregar alguma coisa. O Corsim falou maravilhosamente, precisa de a premissa de qualquer negociação com os Estados Unidos é uma premissa de nós vamos abrir mão de alguma coisa. Ninguém senta com outro e fala assim, olha, eu quero negociar com você. O quê? Eu não abro mão de nada e vocês voltam atrás. Isso não é uma negociação. Então, se nós não abrimos mão de nada e se a premissa é política, o que vai acontecer? O Lula vai falar, tá bom, então eu não apoio mais o Irã. Daí, a questão aqui é outra. A questão é se nós vamos ter capacidade de tratar as nossas liberdades de forma diferente. Isso depende exclusivamente do STF. E o STF é quem manda no Lula e não o contrário. E sequer há o equilíbrio. O STF não se equilibra nem com o Congresso, imagina com o Executivo, que é um puxadinho hoje do STF. Então, a gente está diante de uma questão que o Lula também não tem saída. Se ele quiser fazer alguma coisa, já é tarde. Se ele quiser fazer alguma coisa, ele não tem poder. Quem teria poder para fazer isso são os ministros do STF. Seria o Moraes, de chegar e falar assim, gente, olha onde isso está dando. Mas eles não estão nem aí, eles estão num bunker blindados por AGU, Itamaraty, Executivo, bajuladores e etc. Vamos nos lembrar, a gente teve recentemente uma notícia, inclusive uma jornalista da Globo News que contou um bastidor que supostamente houve, imagino que sim, entre Nunes Marques e Gilmar Mendes durante a tal reunião secreta da regulação das redes, em que o Nunes Marques falou exatamente isso, olha meus caros, nós vamos ser sancionados, eu tenho aqui bastidores disso, disse o Nunes Marques e tomou, as palavras da jornalista, uma bronca, gente, bronca, eu imagino o Nunes Marques, uma bronca do Gilmar Mendes e, segundo a jornalista, ficou quieto. Então, esse STF é capaz de pensar politicamente no Brasil, de pensar que uma sanção econômica pode prejudicar setor, esse ou aquele setor econômico, os caras não estão nem aí. E não estão nem aí porque estão desconectados. E não estão nem aí porque hoje já saiu notícia de que o Barroso quer virar embaixador na Europa. Vocês estão entendendo? Então, é muito difícil pensar agora numa solução, porque o Lula, que é uma pessoa que, em tese, tem capacidade politicamente de resolver, não tem poder sobre o STF. E o STF, que tem poder, não tem capacidade política de entender o problema ou de se importar com ele. E aí, Deltan, o que te parece esse risco de venezuelização do Brasil no discurso e na prática? Olha, ele é um processo que já está acontecendo, a questão é o quão intenso e quão longe ele vai chegar. Mas eu queria voltar nesse ponto da carta que você mostrou, Tosi, em que o presidente Donald Trump, ele acusa o Brasil e diz que as tarifas do Brasil, políticas tarifárias e não tarifárias, representariam empecilhos para as exportações dos Estados Unidos. Mas isso é uma balela tremenda, como eu disse antes. Eu busquei aqui alguns números para mostrar para vocês, tá? Antes, deixa eu só resgatar e relembrar com vocês aqui o que o Trump disse. Destaquei aqui, ó. Por favor, entenda que essas tarifas são necessárias para corrigir os muitos anos de tarifas e barreiras tarifárias e não tarifárias do Brasil que causaram esses déficits comerciais insustentáveis contra os Estados Unidos.
esse déficit é uma grande ameaça à nossa economia e, de fato, à nossa segurança nacional. Gente, só que tem um problema aí. Não tem déficit. Pelo contrário, os Estados Unidos têm superávit, eles saem ganhando na relação comercial. Por que isso foi mantido ali, então? Por que essa razão foi invocada? De duas, uma. Ou era um modelão padrão que o Trump usou para todas as outras nações, para os outros países, isso provavelmente é verdade, mas talvez tenha uma segunda razão, que é uma razão aí de justiça econômica. Antes, deixa eu mostrar para vocês por que isso é uma balela de fato, tá? Dados aí do nosso Ministério do Desenvolvimento do Brasil mostram que a gente registra déficits comerciais com os Estados Unidos seguidos desde 2009. Ou seja, não é um déficit dos Estados Unidos com a gente, é um déficit nosso, na nossa relação com eles. Eles têm superávit. Desde 2009 a gente registra há 16 anos déficits. As vendas americanas ao Brasil superaram as importações americanas do Brasil em 88 bilhões de dólares. Ou seja, tem um descompasso em favor dos Estados Unidos de 88 bilhões de dólares desde 2009, gente. É muita coisa. Mais ainda, se a gente retroceder até 1997, isso vai mostrar um saldo ainda superavitário em favor dos Estados Unidos de 48 bilhões de dólares. Ou seja, não tem conta que se faça que diga que aquilo que o Trump registrou aí é verdadeiro nesse ponto, que existiria um déficit. Então, de duas, uma. Ou ele colocou isso ali na carta por ser um padrão que ele aplicou para todos e não mexeram, ou eles colocaram por uma questão ali de justiça de relação comercial, para não parecer que ele estaria adotando uma postura comercial agressiva e injusta em relação ao Brasil. Tanto é, e o que reforça essa hipótese de buscar trazer um discurso de uma relação comercial justa, para reforçar isso, o Trump, na própria carta, determinou a instauração de uma investigação comercial sobre o Brasil. Tem um trechinho ali da carta em que ele menciona uma seção 301. Essa é uma regra lá de uma lei do comércio de 1974 dos Estados Unidos, e essa regra ela prevê a apuração de práticas estrangeiras que sejam desleais e que afetem o comércio americano. Então, o Trump está mencionando aí e determinando que se investiga o Brasil por práticas desleais, mas não menciona que práticas desleais são essas. Esse dispositivo aí ainda vai determinar agora, então, a instalação de um procedimento que vai ser conduzido por um representante do comércio dos Estados Unidos, e esse procedimento, ele pode levar, ao fim desse procedimento, a medidas para corrigir essas práticas comerciais desleais, que incluem tarifas e sanções contra o país que é alvo da investigação. Já foram aplicadas essas sanções aí da seção 301, por exemplo, contra a China. Tanto o Donald Trump aplicou em 2019, como depois o Joe Biden também aplicou contra a China sanções com base nessa seção 301. Então vamos voltar para a questão inicial. Olha, essa alegação de um déficit é balela, mas ela constou lá, por qualquer razão que seja porque era o modelo padrão, seja para tentar, na narrativa, dizer que os Estados Unidos estão buscando uma relação comercial mais justa. Mas a gente sabe que não é a razão real dessa sanção. Qual é a razão real? Sobra as outras duas razões. Quais são as outras duas razões? As práticas abusivas do Brasil contra a direita, contra Bolsonaro, contra as empresas e redes sociais, contra a direita, mesmo aquela direita que mora nos Estados Unidos. Então, abusos judiciais estão afetando americanos, empresas americanas e um aliado americano, que é o presidente Bolsonaro. E a outra razão não está declarada na carta, mas é sim o anti-americanismo do Brasil, que fica representado ou é ilustrado pelos ataques que o Lula fez. A gente fez um retrospecto antes dos ataques do Lula ao presidente Donald Trump, que, aliás, se a gente for lembrar, começaram até lá na campanha do Trump, quando o Lula insinuou que o Trump era fascista, não vou nem falar as outras palavras aqui, porque pode derrubar na rede social, o algoritmo não permite que a gente coloque essas palavras aí, mas vamos dizer, para dizer o mínimo. O presidente Lula insinuou que o Trump era fascista e depois fez uma série de ataques contra o Trump ao longo desse ano, que a gente já viu, que a gente já revisou, que já registrou, inclusive por meio da atuação dos BRICS, que transpirou anti-americanismo. Então, diante de tudo isso, fica claro o que está acontecendo. O que está acontecendo é uma reação do Trump, efetivamente, como bem disse o Scorsin, uma punição dos Estados Unidos ao Brasil por suas violações, por sua perseguição à direita e por conta da atuação diplomática ou antidiplomática do presidente Lula contra os Estados Unidos. Pois olha, ontem a gente conversou aqui sobre o Galo Garnizé. O Scorsin não estava aqui ontem.
Vai ver, você também não sabe o que é o galo garnizé, não é possível. Que o galo garnizé... E o capão. E tem o galo capão também. Mas o galo garnizé é aquele galinho pequenininho que tinha nos terreiros antigamente da vovó, e ele comprava briga com todos os outros galos que pintassem naquele terreiro, né? Ele não tinha noção do tamanho dele, partia para briga, desafiava um galo índio, outras raças maiores, chamava para briga. Sempre apanhava muito o galo garnizé, mas nunca desistia. Então, esse sinônimo de bravura inconsequente, quase uma burrice, é a figura do galo garnizé. Por que eu invoco agora o galo garnizé? Porque o presidente Lula reagiu há pouco e afirmou o seguinte, gente, que as sanções, as tarifas do Trump serão respondidas à luz da lei de reciprocidade econômica do Brasil. Tipo, vão aplicar tarifas em nós, então vão tomar uma tarifa igual de retorno. Essa é a linha adotada pelo presidente Lula, a linha galo garnizé no terreiro. E quem também repercutiu aí as tarifas e se posicionou foi o ministro Flávio Dino do STF. Ele colocou nas redes o seguinte, defendendo a corte: uma honra integrar o Supremo Tribunal Federal que exerce com seriedade a função de proteger a soberania nacional, a democracia, os direitos e as liberdades, tudo nos termos da Constituição do Brasil e das nossas leis. Aí eu deixo pro Marcílio, que tá com aquela cara ali, para ele dar a primeira comentário. Como dizia o Macunaíma, ai que preguiça, lembra? O Macunaíma, ele respondia questões assim, ai que preguiça. O Dino, eu não vou nem falar nada. Eu tenho dito, os posicionamentos do Dino têm ficado cada vez mais rocambolescos. A gente tem dificuldade de entender a sinalização que ele dá, né? Ele está falando ali em nome da corte, quer dizer, não é para o ministro falar nada, ele não é presidente da corte, ele não é o representante do STF, ele sequer entrou lá, ele é um novato. Lembram-se do Marco Aurélio para o Barroso? O senhor é um novato quando o Barroso entrou. Imagina só, que bons tempos aquele em que o Barroso ainda ouvia alguém e que era novato. Hoje talvez o Garnizé, né, o Barroso. Agora, a gente, claro, esse posicionamento do Lula, o Dino não vou nem comentar, o posicionamento do Dino não vale nada, não tem a menor importância, ele está ali falando, muito provavelmente, porque deve estar sem o que fazer, a novela ainda não começou, etc. Enfim, daqui a pouco ele vai fazer outra coisa. Eu não tenho nenhuma relevância. A relevância aqui é do Lula. O posicionamento do Lula, sim, aí me preocupa. E aí eu fico na expectativa, porque é o seguinte, o Lula não ia chegar e falar assim, vamos conversar com os Estados Unidos. Porque, assim, se ele falar, vamos conversar, a gente precisa realmente encontrar um caminho, o PT derruba ele. Por outro lado, se ele falar, nós vamos enfrentar, o mercado derruba ele. O Lula vai ter que fazer um jogo duplo, né? Nesse momento, me parece. Um jogo duplo. E um jogo que, vamos ver, será que ele sabe fazer? Será que ele tem idade para ficar com tanta habilidade? Com a Janja ali no ouvido dele, imagina o quanto de bobagem que ele não já ouviu da Janja nesse momento. Ela hoje chamou jornalistas de vira-lata, os vira-latas, não sei o que, quando perguntaram sobre a tarifa. Imagina só o que não está sendo dito ao Lula, enfim, nesse momento. Agora, ele vai ter que ser habilidoso, teria de ser habilidoso, não creio, de olhar e falar assim, eu preciso sinalizar aqui para o PT que eu sou o cara, esse cara sou eu, como diria Roberto Carlos, e por outro lado, ele vai ter de sinalizar dizendo assim, meus caros, a gente precisa conversar. Ou botar o Itamaraty, que hoje, sei lá, virou um moleque de recados, não tem mais capacidade, com o Celso Amorim ainda falando besteira, atrás de besteira, o Mauro Vieira mandando cartinha pro Rubio, eu mandei uma carta pro Rubio, como se isso fosse relevante, o Rubio não respondeu, eu deixei para lá. Olha as pessoas que estão à frente dessa negociação, o Alckmin. Então, é necessário a gente entender se vai haver esse jogo duplo. Se houver esse jogo duplo, falar que vai enfrentar os Yankees para a petezada, que quer jogar gasolina na fogueira, e por outro lado sentar e conversar, e aí vamos ver se tem condições
de negociar alguma coisa, se tem o que negociar, se consegue ter influência dentro do STF, inclusive, para fazer algum tipo de negociação. Se a sinalização for só essa, se a ideia é vamos dar reciprocidade, a gente vai tomar outra sanção. E mais, e o Brasil, repito, a gente vai chegar num fechamento, não tem outro jeito. Porque em algum momento as pessoas vão começar a dizer, não dá para viver aqui. Eu não consigo mais ter comércio, eu não consigo mais exportar, eu não consigo mais um monte de coisas, e como é que eles mantêm todos nós felizes diante dessa situação? O governo não se mantém. Então, aí só mesmo na força bruta, e o país precisaria se fechar, seria um absurdo, seria uma loucura, e tomara que não aconteça nunca. Mas, para isso não acontecer, essa sinalização que o Lula dá agora tem de ser parte da resposta dele. Se for a resposta inteira, meus queridos, um abraço e até outra vez. Eu vou pedir asilo ao Paraguai. Deltan, tem a resposta do Lula um pouco mais elaborada agora. Ele fez uma postagem na plataforma X e ele diz o seguinte: o processo judicial contra aqueles que planejaram o golpe de Estado é de competência apenas da justiça brasileira e, portanto, não está sujeita a nenhum tipo de ingerência ou ameaça que tira a independência das instituições nacionais. Bom, a resposta é longa, daqui a pouco, quem sabe, a gente joga na tela ela, mas basicamente... Só uma coisa, você tem certeza que elaborada é o adjetivo que você queria dar mesmo a essa manifestação? A mais elaborada, você não quer repensar nesse adjetivo? Mais longa, o que publicaram para ele lá na rede, mas termina assim, eu vou para a parte final, depois, se for o caso, a gente resgata aqui algum outro trecho, mas termina assim: qualquer medida de elevação de tarifas de forma unilateral será respondida à luz da Lei Brasileira de Reciprocidade Econômica. A soberania, o respeito e a defesa intransigente dos interesses do povo brasileiro são os valores que orientam a nossa relação com o mundo. E essa parte ele copiou do Nicolás Maduro, Deltan Dallagnol. É sim, é sim. E mais, ele está mais uma vez aí falando o que ele mesmo faz, que é uma interferência maior do que o cara ir lá buscar a condenada no outro país e trazer para o Brasil, impedindo a justiça peruana de aplicar sua sentença. É uma baita de uma hipocrisia. Agora, eu queria chamar atenção também para o quanto o Brasil depende dos Estados Unidos, muito mais do que os Estados Unidos dependem do Brasil. Vamos tomar como referência agora os Estados Unidos. Quando os Estados Unidos olham para suas importações e exportações, qual é a posição do Brasil no ranking das exportações feitas dos Estados Unidos para o Brasil? Bom, as exportações dos Estados Unidos para o Brasil está ali na 11ª posição. Qual é o ranking do Brasil nas importações dos Estados Unidos? Está na 23ª posição. Ou seja, Estados Unidos não precisam tanto assim do Brasil. 23ª posição. Agora, qual é a posição dos Estados Unidos quando se toma como referência o Brasil? As exportações do Brasil. É o segundo país para o qual o Brasil mais exporta. E nas importações do Brasil? É o segundo país também do qual o Brasil mais importa. Se você consegue ver a diferença de relevância, os Estados Unidos são muito mais importantes para o Brasil do que o Brasil é para os Estados Unidos nessa relação comercial. Isso é evidente, é só olhar os números. Mais ainda, os Estados Unidos lideram os investimentos feitos no Brasil. Quando a gente olha para os investimentos feitos no Brasil, a gente tem aí cerca de 4.000 empresas dos Estados Unidos investindo, operando no Brasil, com participações de mais de 350 bilhões de dólares. Imagina aí se os Estados Unidos mudam a política numa escalada de conflito comercial e dizem, não, para de investir no Brasil. Ou coloca restrições para investir no Brasil. Gente, deixa de gerar emprego, renda, investimento, compra de produtos no Brasil, o nosso PIB vai ter um impacto significativo. Vejam que só essa tarifa do Trump sobre os produtos brasileiros fez com que, e ela aconteceu no final aí, mais pro final da tarde, isso fez com que o dólar já subisse 1%, que Bovespa já caísse mais de 1%, quase 1,5%. E quando houve o primeiro anúncio da taxação ali de aço e alumínio, estudos mostraram o impacto só no setor de aço e alumínio de $1 bilhão nas nossas exportações. Claro que o Brasil, quando tem essa tarifação e a gente tem dificuldade de exportar para os Estados Unidos, o Brasil vai tentar realocar as suas exportações para outros países.
mas não vai mais ser a melhor oferta quando consideradas as ofertas americanas. Vai ter que tentar realocar para outro lugar. E a gente não consegue realocar tudo. Isso gera uma diminuição da própria produção. E aí esses estudos estavam apontando uma queda de produção de quase 700 mil toneladas na produção desse ano. É muita coisa, gente. Isso impacta a economia. Quando você olha só para aço e alumínio, já tem impacto na economia. Imagina quando isso impactar a nossa economia inteira, quando for expandido para a nossa economia inteira a partir de 1º de agosto. E vamos lembrar, Dilma não foi impeachada, segundo a visão de muitas pessoas, nem por conta da Lava Jato, nem por conta das pedaladas. As pedaladas foram a razão jurídica do impeachment da Dilma. Mas a razão política que levou ela ao impeachment foi o desastre econômico e falta de articulação com o Congresso. Quando a gente olha agora para a articulação do Lula com o Congresso, tá terrível. Lula abriu uma guerra agora, declarou uma guerra contra o Congresso, a ponto do PT dizer que o Congresso é inimigo do povo. Tem uma briga declarada, um conflito deflagrado, uma guerra declarada com o Congresso. E quando a gente olha para a economia, que já não ia lá aquelas coisas, tende a ir agora de mal a pior, vai ser impactada com isso. E o resultado de tudo isso vai ser ou um cenário favorável ao impeachment, como aconteceu com a Dilma, ou então um cenário em que Lula deve perder as eleições em 2026. E então, se a gente pode olhar para o lado positivo de uma aflição, de algo ruim que vai acontecer sobre o Brasil, e ninguém queria que isso acontecesse, é o impacto que isso vai ter sobre o governo Lula e sobre a reeleição dele, que não deverá acontecer, ainda com uma maior probabilidade, ele perde as chances, ele tem as suas chances erodidas em relação a 2026. Tentando olhar o lado bom da história, se é que existe. Pois é. Agora, em relação ao ponto ali de quem teria elaborado essa manifestação do Lula, que o Marcília levantou, tem uma pista aqui, ó. Eu vou ler um trechinho, Marcília, e você vai adivinhar. Ele escreveu assim, ó. Olha o que ele escreveu. No Brasil, a liberdade de expressão não se confunde com agressão ou práticas violentas. Aí tem a mão do gato. Caixa alta. Com letra, caixa alta, letra garrafal. Não é caixa alta. Você sabe que quando eu vi a manifestação do Trump agora hoje, e tinha caixa alta, eu falei, até que enfim a gente achou uma caixa alta para fazer face às nossas caixas altas. Mas vamos seguir aqui com o último trecho da carta. Caixa, depois dessa tarifa é caixa vazia, não é caixa alta. Vamos lá para o último trecho, analisando. A gente dá risada, rapaz, mas a coisa é grave, viu? Está na tela. Além disso, devido aos ataques contínuos do Brasil às atividades comerciais digitais de empresas americanas, bem como outras práticas comerciais desleais, estou instruindo o representante de comércio dos Estados Unidos, Jameson Greer, a iniciar imediatamente uma investigação da seção 301 sobre o Brasil. A gente vai ver o que é essa seção 301. Se o senhor desejar abrir seus mercados comerciais, até agora fechados para os Estados Unidos, eliminar suas tarifas, políticas não tarifárias e barreiras comerciais, nós poderemos talvez considerar um ajuste nesta carta. Essas tarifas podem ser modificadas para cima ou para baixo, dependendo do relacionamento com o seu país. O senhor nunca ficará decepcionado com os Estados Unidos da América e assina. Muito obrigado por sua atenção a este assunto. Com certeza haverá muita atenção a esta carta. Mas, Cursinho, ele fez menção ali a seção 301. Comenta pra gente aí, tem a ver com a Lei do Comércio de 1974, que abre um outro leque de retaliações caso o Brasil queira se comportar como o Galo Garnizé. Como esse galo aqui, ó. Vamos lá. Mostra aí o Galo Garnizé na tela para o pessoal ver ali, ó. O Galo Garnizé, que ele é menorzinho, viu? É o que tá ali com... Enfim, não precisa nem explicar, né? Olha o tipo do Galo Garnizé. Aqui ele virou de costas, mas ele tá fingindo para dar um golpe, né, estilo a capoeira, assim, girar o corpo e derrubar o galão lá. Esse é o Galo Garnizé. Mas, vai lá, Cursinho. Essa sessão 301, eu fiquei curioso para saber a escalada, né, do que o Trump, no final das contas, ó, se vocês quiserem brigar, a gente vai brigar com essas armas aqui, né? Porque a sessão 301, basicamente, ela já vai trabalhar com essa questão tarifária dentro desse contexto de sanção, de punição. E é importante sempre reprisar isso, porque não se trata de negociação comercial, não, nós temos que lidar com outra coisa. Ele já colocou, se o Lula aumentar a tarifa por qualquer razão que seja, nós vamos aplicar a mesma coisa, acrescendo os 50%. Então, se o Lula, por reciprocidade, quer aumentar em 50% as tarifas de importação do Brasil com relação aos Estados Unidos, o Trump vai aumentar mais 50%, ou seja, 100% dos Estados Unidos.
Eu não sei se as pessoas sabem quanto que o Brasil cobra de taxa tarifária dos Estados Unidos, mas é pesquisa que vão se surpreender que o número é bem mais elevado do que parece. Então, 50% o Brasil vai cobrar a mais, o Trump vai aumentar em mais 50%, então na verdade os 50% da carta já virou 100%. Mas essa Lei 301, ela tem vários, não vou entrar nos detalhes, né, porque eu também não sou especialista nisso, mas ela tem várias possibilidades ali, que tem a dimensão econômica, tem também possíveis sanções tecnológicas e financeiras. É uma espada que os Estados Unidos têm na mão para utilizar, e ela já utilizou isso com a China, com a União Europeia, em vários sentidos, mas ainda de uma maneira mais moderada. Mas dentro da lei tem possibilidades de ir muito além do que apenas essa dimensão de aumenta a tarifa aqui e aumenta a tarifa acolá. É preciso colocar na mesa também, e a gente já discutiu aqui várias vezes, a tal da aplicação da lei Magnitsky para algumas autoridades. Uma das coisas que me parece do jogo estratégico do Trump, ao não fazer uma punição ao Alexandre de Moraes, ao STF, mas punir o governo brasileiro, colocando a questão judicial com essa aplicação de tarifas, é precisamente que agora o campo de aplicação da tal da lei Magnitsky vai muito além do STF. O presidente da República pode ser sancionado pela lei Magnitsky e algumas das punições dessa lei, não exatamente a mesma, mas estão dentro daquela seção 301. Então é possível que as punições e sanções americanas vão muito além da questão da tarifa. Pode atingir o setor bancário, pode atingir praticamente todas as grandes autoridades, né? Porque uma das consequências da lei Magnitsky pode ter, inclusive, questão cambial, de uso do dólar. O tamanho do problema é infinitamente maior do que parece. Para a gente fazer uma analogia, é mais ou menos como o Irã querer bater de frente com o poder militar americano. A gente viu que em questão de 3 horas o negócio acabou, literalmente falando. O que o Lula está com essa bravata, literalmente falando, é dobrando a aposta e pedindo. Tem um arsenal de coisas que ainda vem dos Estados Unidos para cima do Brasil. E o Brasil não tem mais nada a fazer contra os Estados Unidos. Vai fazer o quê? Vou ficar dobrando a minha taxa do não sei o quê, eu vou pedir socorro para a China, né, comercialmente falando. Mas o tamanho do estrago que os Estados Unidos podem fazer no Brasil é muito maior do que as pessoas imaginam. E é por isso que eu digo, eu não esperava nada diferente de uma reunião de emergência com políticos do Lula. Agora, eu espero algo de diferente que venha do setor financeiro, do setor bancário, do setor produtivo do país. Porque o risco é muito grande para todo mundo. Eu quero ouvir do Marcília e do Dallagnol também um comentário sobre aquilo que se falou no início, que é o risco de muita gente comprar esse discurso de soberania, de enfrentamento, de reciprocidade do governo Lula e acabar o governo colhendo dividendos dessa briga. Mas quem se pune é a gente mesmo, né? Seria uma miopia sem tamanho, mas eu queria ouvi-los sobre isso também. Só deixe, antes de passar para vocês, lembrar aqui aos nossos espectadores que a Gazeta do Povo mantém esse programa com as assinaturas, aqueles que são assinantes do jornal Gazeta do Povo, um jornal centenário. Portanto, eu convido você a ser assinante e apoiar o Última Análise, apoiar esse veículo corajoso, independente, que faz jornalismo sério. E para isso você pode assinar a Gazeta por apenas R$ 4,90 por mês nos 6 primeiros meses. É um valor simbólico, mas que faz muito a diferença para a gente manter o nosso jornalismo ativo e combativo. Vamos lá, Marcília. Qual era a questão mesmo, Tosi? A questão é assim, será que essa mensagem de que é nós contra eles agora, só que eles agora são os Estados Unidos, são os pobres, nós contra os Estados Unidos, que são os ricos, isso vai colar e o governo vai tirar dividendos disso na nossa realidade? Eu não vejo, Tosi, não vejo como. Qual é o dividendo que pode... Veja, ele talvez, esse seja o discurso, realmente o discursinho estava falando que o pessoal, não sei quem estava falando disso, acho que eles precisam falar alguma coisa, eles vão falar o quê, né? Eles precisam dizer, não, nós vamos reagir, isso vai ser bom para nós, aquela história lá do meme, né? Veja como é bom, né? Veja o lado bom do imposto. Eles estão tentando fazer manifestação nas ruas. É que tem já comentaristas, tem colunistas dizendo assim, ó, isso é um tiro no pé na direita, a direita vai pagar caro nas próximas eleições por causa disso. Pois é, porque é isso, né? Isso daí um pouco não é jornalismo, né? Isso daí é comentarista de futebol, que
claro, sem querer dizer que comentarista de futebol não é jornalista, mas aquelas mesas redondas de bate-boca e etc. Daqui a pouco eu recebo uma nota de repúdio aí de alguma associação por conta disso. Mas aquelas mesas redondas de discussão, né? O meu time perdeu de 5-0, mas isso foi ótimo, né? Que nem agora te viu, o Fluminense lá perdeu de 2-0, mas foi importante, chegamos lá. Então, assim, você sempre precisa analisar de alguma forma torcedora aquilo que aconteceu. E é isso. Então, os partidos de esquerda e os jornalistas que têm aderência à esquerda precisam dizer que isso é uma maravilha, que eles vão fazer do limão uma limonada, faz parte do jogo, mas são discursos vazios, obviamente são discursos vazios que não têm repercussão prática na política, na vida da alta política, vamos dizer assim. Então, a possibilidade disso ter alguma influência seria eleitoral, mas o período eleitoral está muito longe ainda para que isso seja capitalizado, e até lá pode ser que a gente tenha tomado muito mais porrada do que isso, para continuar esse discurso de não, vamos reagir, etc. Como eu mencionei no início, eu acho que a única possibilidade disso fazer sentido é se eles quiserem fechar o país. Eu não consigo ver outra. Esse discurso, realmente, como eu mencionei, ou é um discurso simplesmente que eles estão fazendo para a claque, para os radicais do governo, ou enfim, a claque de eleitores radicais, e vão ali nos bastidores tentar fazer alguma outra coisa um pouco mais, aí sim, elaborada, sofisticada, requintada em termos de negociação, ou não faz sentido nenhum, seria mesmo só uma possibilidade de fechar, porque eleitoralmente está muito longe e isso não tem a menor condição. E essas primeiras reações da imprensa são reações, sem dúvida alguma, de torcedores e não de jornalistas. Deltan Dallagnol. Eu não vejo com a mesma clareza do Marcília que não vai haver aí algum tipo de prejuízo. Eu não sei como é que isso vai acabar. Eu concordo com o Marcília totalmente no mérito. Acho que o Marcília está 100% certo na análise dos fatos, de quem é responsável por isso, e os responsáveis são Lula e Moraes. Agora, eu não sei como que isso vai caminhar na opinião pública, porque a gente vai ver agora uma guerra de narrativa. Qual vai ser essa guerra de narrativa? De um lado, Lula, Supremo Tribunal Federal, consórcio, tudo aquilo que eles dominam de imprensa, jornalistas que são mais de 80% de esquerda, que estavam comemorando, lembrem, nas redações quando o Lula ganhou do Bolsonaro. Toda essa turma vai estar dizendo que a culpa é do Trump e do Eduardo Bolsonaro, que foi para o exterior. Vão querer colocar a culpa especialmente sobre os Bolsonaro e sobre o Eduardo. De outro lado, a direita vai fazer a análise que a gente está fazendo, que parece que tenho convicção de que é a análise correta. Qual é essa análise? É de que o que o Trump está fazendo é uma medida de retaliação aos abusos que vêm sendo praticados por Moraes em relação aos cidadãos americanos, em relação a empresas americanas, perseguição política em relação a aliados deles aqui do Brasil, em relação à direita aqui no Brasil, e independentemente do Eduardo e do Trump, e do Eduardo Bolsonaro, do próprio Jair Bolsonaro, o Trump avançaria nessa direção, tanto que o Trump já avisou lá atrás, lembram? Wall Street Journal, janeiro desse ano. Trump disse declaradamente para as pessoas do ao redor dele, do entorno, disseram para o Wall Street Journal que Trump avaliava punir o Brasil por meio de tarifas caso não cessassem a perseguição política contra os Bolsonaro. Isso já vem avisado lá de trás. Agora, algo que vai ser inafastável do Lula, de tudo isso, a meu ver, vai ser o efeito econômico que essas tarifas vão ter. Porque o Lula falar em reciprocidade, gente, é uma piada. Falar em aplicar a lei brasileira de reciprocidade econômica, isso é um blefe, gente, sem impacto real. Por quê? Porque os Estados Unidos exportam principalmente tecnologia e bens de alto valor para o Brasil. Como é que você vai substituir isso? Quem aí que vai substituir o seu iPhone? E o Lula quer uma inflação alta, que o iPhone custe 50% mais? Então, o Lula vai estabelecer uma tarifa de importação para que a gente pague mais naquilo que é difícil de substituir, que vem para o Brasil, de modo a aumentar a inflação, diminuir nosso poder de compra? Será que o Lula vai fazer isso? Para mim parece um grande blefe. Mas, se o Lula ousar aplicar reciprocidade, o que o Trump vai fazer vai ser aumentar mais ainda a tarifa.
Então, se o Brasil retaliar, quem perde mais é o produtor brasileiro, porque o produtor brasileiro depende de exportar soja, carne, café, celulose, suco de laranja, que vai muito bem lá na Flórida, que é o motor econômico do Brasil, a nossa exportação de commodities. E é muito mais fácil para os Estados Unidos encontrar commodities em outros países, porque commodity é um produto bruto, tira da terra, tem similares. É muito mais difícil o Brasil encontrar um iPhone que não seja um iPhone, que não seja da Apple, um celular idêntico, não vai ter. A Apple ali patenteada, não tem como, gente. Então, é fácil o Lula ameaçar. Agora, difícil vai ser ele sustentar uma guerra econômica e comercial contra os Estados Unidos, quando é o lado mais fraco. E aí sim, como eu disse, para finalizar, os prejuízos econômicos e os efeitos, quem vai colher ao longo desse ano, ao longo do ano que vem, é não só a população brasileira que vai sofrer, mas é com certeza Lula, se não for num ambiente propício para o impeachment, vai colher isso nas urnas. Pois é, quero imaginar que uma reação muito forte deve vir mesmo do empresariado, da indústria brasileira, porque a importação de máquinas e equipamentos dos Estados Unidos ainda é vital para a economia brasileira, pesa muito na balança, e como é que vai ficar a nossa economia sem esse oxigênio, né? Sem esse oxigênio no sangue, irrigando o nosso sangue. Né? Só temos a perder. Bom, é isso. Muito obrigado, Deltan Dallagnol, André Marcílio, obrigado, Francisco Scorsin, obrigado especialmente a você que esteve até agora com a gente no Última Análise da Gazeta do Povo. Siga conosco no canal da Gazeta aqui no YouTube, as programações de manhã, à tarde, à noite, e Última Análise sempre de segunda a quinta-feira, às 7 da noite, e a reprise no dia seguinte pela manhã. Obrigado, até o nosso próximo encontro.